Casa 7 em astrologia, a casa astrológica do casamento, das sociedades, da nossa vida social, das relações duradouras, né, gente? Já pensou você chegar para um astrólogo e pelo seu mapa astral você perguntar assim para ele: eu vou casar, né? Antes a gente tinha muito esse tipo de situação, hoje, claro, a gente tem um pouco mais de maleabilidade, né? As pessoas não chegam assim já perguntando: eu vou casar, eu vou, né, me relacionar, vou ter uma pessoa que eu vou encontrar, né? Hoje a gente, com esse todo olhar terapêutico que a gente tem dentro da astrologia, não se usa mais tanto fazer uma pergunta como essa, né? Mas antigamente acho que era bem comum, tá? A pessoa procurar um astrólogo para perguntar se ela ia encontrar alguém e firmar uma relação com essa pessoa para a vida inteira, né? E o que será que esse astrólogo fazia, né? Que áreas, né? Pelo menos qual era uma dessas áreas do mapa astral que ele tinha que olhar, principalmente para falar sobre as condições desse possível casamento, dessa possível relação que perdura, né? Esse vídeo é parte de uma série de vídeos, de um conteúdo didático, né, que eu estou trazendo aqui para o YouTube. Inclusive é parte da série Entendendo Astrologia e é parte de uma série que eu estou construindo aqui junto com vocês que se chama As Casas Astrológicas, né? A gente sabe que se o mapa astral fosse uma pizza, essa pizza estaria dividida em 12 fatias. Cada uma dessas fatias referente a algumas áreas de vida. Então a gente tem uma fatia dessa pizza que está falando sobre dinheiro e como a pessoa lida com dinheiro. A gente tem uma fatia dessa pizza que está falando sobre família, como a pessoa lida com a família. A gente tem uma fatia de pizza que fala, fatia de pizza, né? São as casas astrológicas, tá? Que fala sobre namoro. Tá? Que não é a casa 7, é a casa 5. A gente já falou aqui na série de vídeos, tá? Se você quiser saber sobre namoro, tem diferença, tem diferença. A gente vai explicar no vídeo de hoje a diferença entre a casa astrológica do namoro e a casa astrológica do casamento, tá? O ideal é que você veja esse vídeo, já tendo um conhecimento ali, pelo menos até a casa 6, mas se não tem, fica comigo, ainda vale a pena você assistir. Depois que você terminar aqui, você volta nos outros, você não vai perder nada. Tá? E a gente vai falar então sobre essa fatia de pizza, essa casa astrológica, essa área do mapa astral que fala sobre a construção de relações duradouras e fala muito mais do que isso, tá? A gente está entrando nesse assunto agora, depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira. Esse é o canal Astropédia. Já aproveita para se inscrever, curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem. Me deixa um comentário aqui embaixo para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando para você, se tá te ajudando, se tá elucidando alguma questão aí nos seus estudos sobre astrologia. Eu sou muito aberta aos feedbacks que vocês me trazem aqui, tá? Parece que a curtida não vale nada, mas no final, acredite, para quem gera conteúdo vale tudo, tá? Então não deixa também de curtir. Se você quiser fazer o seu mapa astral, passar numa consulta individual, fazer a sua revolução solar, aqui embaixo na legenda tem as minhas informações de contato, então eu também realizo esse tipo de atendimento, tá? E também aqui embaixo na legenda tem o meu Instagram, que é o astropedia.bn. BN é de Bia Nogueira, e lá eu sempre trago conteúdos complementares ao que eu trago aqui pro YouTube, tá? A gente vai falar hoje sobre a casa 7 e a casa 7, ela é uma casa astrológica muito importante, tá? A casa 1, a casa 4, a casa 7 e a casa 10, as casas angulares, são muito importantes para nós. Porque, vamos pensar, a casa 1, que é a casa ascendente, né? Quando a gente começou essa série, a gente falou sobre a casa 1, é a casa que fala de mim, da minha personalidade, do meu instinto, né, do meu comportamento instintivo. É o meu ascendente? É a minha vitalidade? É a minha energia física? É a minha aparência? É a forma como eu me relaciono com o mundo e comigo mesmo, né? A casa 4, a gente já falou nessa série aqui, é a casa que fala sobre família, as bases familiares, a minha ancestralidade. Concorda que também é uma área muito marcante para nós, né? A origem, né? Da onde eu venho, a partir do que eu sou construído com a minha família, né? Então também a casa 4, muito importante. Volta lá para dar uma olhadinha depois que você ficar comigo nesse vídeo. Vale a pena assistir de novo sobre a casa 4. E a casa 7 é contrária à casa 1. Ela é oposta à casa 1. Se a casa 1 é a casa do meu ascendente, é a casa que fala como é a minha vitalidade, como é a minha relação comigo,
a casa 7 fala do outro na minha vida. A minha relação com o outro, e veja como é curioso a gente pensar nisso, né? A gente precisa de 6 casas astrológicas antes de chegar na nossa relação com o outro, né? É interessante a gente pensar, né? Primeiro eu tenho que ir na casa 1 lidar comigo mesmo. Na casa 2 eu tenho que lidar com o meu dinheiro, na 3 com a minha comunicação, na 4 com a minha família, na 5 com a minha criatividade, na 6 com a minha saúde, e eu entro na 7 e falo, bom, agora, né? Já tendo essa base construída, eu vou me relacionar com o outro. A casa 7 fala sobre como eu construo as minhas relações. Que papel o outro executa na minha vida? Que papel que o outro traz nessa minha gama de experiências, né? A casa 7, gente, é uma casa que fala, vamos pensar assim, se a pessoa, primeira, fala sobre a minha relação com o social, a minha vida social, como que eu construo relações? E não é a única casa que fala sobre relacionamentos, tá? A gente tem inclusive planetas que falam de relacionamento, né? Como Vênus, por exemplo, tem outros também. E a gente também tem outras casas do mapa astral que falam sobre relações. A gente já falou, na casa 3 estão os meus irmãos, na casa 3 estão os meus vizinhos, os meus clientes, né? Na casa 5 estão os meus namorados, os meus flertes, as minhas paqueras, né? Na casa 5 estão os meus familiares, né? Mas na casa 7 tá como eu construo essas minhas relações, porque é como eu enxergo o outro e como eu me mostro para o outro e o que me encanta no outro também. Né? A casa 7, ela, quando a pessoa tem um planeta difícil ali na casa 7, pensa que não existe só planeta fácil ou só planeta difícil, tá? Mesmo os planetas maléficos podem trazer potenciais muito bons. E mesmo planetas benéficos podem trazer exagero e negligência. A gente sabe, tá? Ainda mais pelo olhar da astrologia moderna, mas desde sempre foi assim também. A pessoa tem ali um Marte, um planeta da guerra nos relacionamentos, na casa 7, né? Então, como que eu lido com a minha vida social? Eu tenho um Marte, um planeta bélico, né? Ixi, eu tenho que lidar com uma competitividade quando eu me relaciono com o outro. A minha vida social segue um padrão de Marte, agitada, estressada, mas também estimulante, provocativa. Né? Eu tô sempre com essa vida social sendo cutucada. Tem sempre alguém ali no meu campo, eu tô atraindo alguém, eu tô lidando com as pessoas de uma maneira agitada. Tem essa competitividade, tem também uma atração, porque Marte, poxa, é um planeta de iniciativa. Então parece que tem sempre alguém ali me provocando nos meus relacionamentos, né? Paralelamente a isso, quando eu construo relacionamentos, os relacionamentos têm que seguir um padrão de Marte, se a pessoa tem Marte na casa 7. Tem que ser pessoas que me estimulem, que sejam aventureiras, que também me irritem um pouco, tá? Para quebrar essa mesmice dos relacionamentos, né? Então tem um padrão de relações que eu tenho que seguir, né? Se eu tenho uma Vênus, um planeta, depende do signo, depende do estado cósmico, depende de tudo, tá? Mas eu tenho uma Vênus, um planeta de harmonia nos meus relacionamentos, na minha vida social, eu tô sempre pensando em harmonizar, em ser educada, em ser gentil, em agradar o outro, em ter relações equilibradas, né? Às vezes eu posso até priorizar demais o equilíbrio e nem sempre me posicionar, né? Então, às vezes eu também tenho que trabalhar, mesmo com Vênus, pensa um planeta bom, eu tenho que trabalhar ali também até quanto que eu vou harmonizar essa relação e até quanto eu também tenho que estipular alguns limites, né? Então, a gente tem o campo dos relacionamentos, é como eu me relaciono com o outro, é como é a minha vida social, como eu atraio o outro e que tipo de outro me atrai, tá? E a casa 7, ela vai falar sobre a construção duradoura desses relacionamentos. Tá? Não tá só falando sobre as pessoas que me atraem, não tá só falando sobre como é a minha vida social, também tá falando como eu sustento esses relacionamentos. Porque a casa 7, na verdade, é uma casa de acordos. Se a casa 1 sou eu sozinho, a minha relação comigo, com o meu ascendente, com a minha vitalidade, com a minha aparência, a casa 7 tem um outro cara aqui, né? Tem mais um. Como que eu lido com esse mais um?
Como que a minha... Será que eu tenho medo de me relacionar com esse mais um? Será que eu tenho medo de me relacionar com essas pessoas que se apresentam na minha vida? Será que eu me cobro para ter relações e aí eu fico com medo, porque eu já estou me cobrando para que elas sejam perfeitas? Então eu tenho um planeta ali desafiador. Será que eu tenho um planeta que traz muita gente para minha vida, mas eu também não consigo filtrar quem está chegando, porque a gente de todo lado, eu tô sempre sendo paquerado, tô sempre sendo muito estimulado. Às vezes eu falo, gente, espera, né? Vocês estão me confundindo, eu não tô sabendo para que lado que eu vou focar, né? Ou não cai peixe nenhum nessa rede, né? Eu falo, meu Deus, o que acontece? Que eu tento me abrir nos meus relacionamentos e nada vem para mim, né? Às vezes é o planeta ali, dando uma atrapalhada. O que precisa de mim é eu entender que planeta é esse, porque também não dá para eu negar aquilo que eu tenho na casa 7. Eu tenho que me relacionar com a energia que está ali. Não é isso? Tá? Se eu tenho um aquário na casa 7, um signo mais independente, né, por exemplo, mais de autonomia, um aquário, dando um exemplo, tá? As minhas relações têm que seguir esse padrão de liberdade de aquário, né? Se a casa 7 está em peixes, eu me entrego muito, às vezes eu tenho esse aspecto devocional de entrega, de sacrifício nas minhas relações, de querer me doar muito pelo outro, porque eu tenho muita empatia, e também vai ser um outro sensível que vai me atrair. Né? Ou não, é um Capricórnio, então quem é que vai me atrair? É o cara que tem responsabilidade, é a mulher que tem horário para as coisas, que apresenta resultados para o mundo, né? A casa 7 é o outro que me atrai também. E o outro que me provoca, porque pensa que é contrária à casa ascendente. Então, tem um incômodo. Já ouviu falar que os opostos se atraem, né, gente? Não é que os opostos se atraem, tá? Mas tem uma energia no outro que às vezes eu não consigo lidar em mim e que eu acabo tendo que lidar através dessa troca com o outro. Não é isso? Tá? A casa 7 é a casa das relações que perduram, tá? Ah, mas cadê o namoro? Né? E o namoro? Por que o namoro não tá na casa 7? Porque o namoro tá na casa 5. E o namoro, ele, pela astrologia, se configura como uma área que você tá ali para ter prazer, para você se divertir, para você ter libido, para você flertar, para você... Não é que não tem libido no casamento, tá? Mas assim, aquilo que sustenta a relação não é isso, né? Vamos colocar assim, aquilo que faz perdurar não vai ser isso. Até porque pode ser que isso não dure para sempre, né? Mas tem coisas que vão durar e essas coisas vão estar ali na casa 7. A casa 5 é essa casa do flerte, da paquera, da troca, da diversão, da libido, do sexo, já falamos sobre isso em outros vídeos, desses flertes, dessas paqueras, né? E a casa 7 é a casa das sociedades. O seu sócio, sim, está na sua casa 7. As pessoas com quem você se relaciona, que você é obrigado a se relacionar ao longo da sua vida, estão na casa 7. Os seus inimigos, depende um pouco do olhar dentro da astrologia, mas as pessoas que te provocam também estão na casa 7. São as pessoas que estão constantes ali na sua vida. O seu marido, a sua esposa, a sua vida social. O seu ex-marido também, às vezes cai na casa 7, tá? Por quê? É a pessoa que eu tenho que lidar ao longo da minha vida. É sócio, mas é ex-sócio, mas tá ali, tá? E por que essa casa de sociedade é a mesma casa que o casamento, né? Porque o casamento, pela visão da astrologia, é como se fosse essa sociedade, em que eu faço um pouco, a pessoa faz um pouco, né? Não é tão divertido quanto a casa dos namoros, é uma casa um pouco mais responsável, de tô firmando um contrato aqui, né? Pensa que essa visão é muito antiga, né? E talvez nessas origens astrológicas, muitos casamentos fossem realmente uma sociedade, né? A gente está fazendo uma aliança para que a gente construa coisas juntos, né? Hoje não, a gente vai falar não. Hoje é mais importante. Hoje a gente casa por amor, né? Hoje a gente, né? Tudo bem. Então é uma outra situação, mas o que vai perdurar na casa 7 é essa responsabilidade que é constante nessas relações duradouras. Tá certo? Então a casa 7 vai sim falar sobre como você constrói relações duradouras. E é por isso que ela é diferente da casa 5. É por isso que ela não tá falando de namoro, é por isso que ela tá falando de sociedade, né? Será que eu preciso construir sociedades para que eu me realize na minha vida? Será que as sociedades só me atrasam porque eu prefiro trabalhar sozinho? Porque eu não consigo me adaptar ao outro, né? Será que para eu casar, e aí que entrava muito, né? Perguntava muito, eu vou casar? Gente, hoje o que a gente vai ter é quais são as suas facilidades ou dificuldades na hora de estabelecer essa relação duradoura. Para mim é fácil,
Para mim é fácil. A pessoa tem ali o mapa astral que na casa 7, ela tem ali o signo de Libra, Vênus está bem colocada, está em Touro, sei lá, vamos dar um exemplo, né? O regente da casa 7 está bem colocado, a pessoa fala assim, para mim, construir relações duradouras é mais fácil. Por quê? Porque eu estou sempre pensando nesse equilíbrio, em ser justo, em fazer durar, em abrir mão de algumas coisas minhas pelo outro, né? Em contrapartida, pode ser que às vezes eu também me anule um pouco nessas relações, é possível, né? Ou não, ou eu consigo encontrar esse equilíbrio. Ou a pessoa tem um signo mais agitado. Eu preciso ter nesses relacionamentos uma relação que, cuidado, não pode ser tóxica, não pode ser nociva, mas tem que ser um pouquinho provocativa, tem que ser um pouquinho uma pessoa que tira um pouquinho, gera uma mini turbulência ali para que eu continue interessado, mas aí eu tenho que ter muita prudência, porque da mesma maneira que eu quero uma pequena turbulência ali para me manter interessado, eu posso me atrair um pouco mais por pessoas que sejam nocivas. Às vezes pessoas que me desequilibram, que me geram mal. Então, pera, que signo é esse que eu tenho? Qual é esse outro que me atrai? E como que eu faço para lidar com essa energia de uma maneira inteligente? Para que eu consiga me relacionar com ela, mas para que eu consiga me relacionar com a parte positiva dela. Né? Não é um parceiro turbulento, não, é um parceiro aventureiro, divertido, que está sempre me provocando, né? É diferente. Então a gente tem que entender qual é o signo que está lá, nessa área que fala do outro, para que a gente entenda como que a gente pode construir relações respeitando aquilo que está na casa 7, mas escolhendo com consciência. Né? Então era isso que se tinha muito. E aí quando tinha uma casa 7 mal colocada, né, falava, a pessoa tem um Saturno, né? Ah, um Saturno mal colocado, vamos por assim, vai casar mais velha, pode ser que tenha medo de se relacionar, pode ser que tenha medo de firmar relações, pode ser que as pessoas que você atrai sejam pessoas mais lentas mesmo para tomar uma iniciativa, né? Ou não, é um Saturno, mas é um Saturno bem colocado. Não, a pessoa pode até demorar um pouco mais para firmar relações, mas quando firma também não quebra, né? Vai até o fim, são relações duradouras. Às vezes o mesmo planeta, mas ele está melhor colocado ali, ele gera um outro tipo de configuração nessas relações, né? Ah, não, eu gosto mesmo é de não firmar relação nenhuma, ter vários contatinhos ali, né? Eu preciso ter um planeta mais versátil, um planeta que, não, eu quero ficar sozinho, sou mais independente, mas eu quero me relacionar ali com aquele planeta que está sempre com algum bochecho na vida social, né? A pessoa é um eremita ou a pessoa é um político? Como é o carisma dessa pessoa na hora de construir essas relações? Como a pessoa lida com esses grupos? Essa vida social, ela ama estar em evento ou ela detesta? Né? Ela consegue se abrir fácil para o outro ou ela não consegue a princípio? Então a gente vai ter algumas informações sobre isso na casa 7, a casa das parcerias, dos relacionamentos, das sociedades, dessas relações que perduram. Se a casa 1 sou eu comigo, a casa 7 é o outro e eu com o outro. Fez sentido por aí? O que você tem na sua casa 7? Você casou, não casou? Tem sociedade, não tem? Como são essas relações duradouras na sua vida? Como que você se relaciona com isso? Conta aqui embaixo para mim. Aproveita para curtir o vídeo, que para você pode ser pouco, mas para mim é tudo, né? Se inscreve no canal, tá? E de novo, me deixa aí esse feedback para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá ressoando para você. Esse vídeo é parte de uma série didática e aqui no canal a gente também tem vídeos falando sobre céu da semana, céu do mês, parte mais preditiva, tá? Mas aqui a gente também tem que entender essas bases que formam o nosso mapa astral, tá bom? Um grande beijo e bora então entender mais sobre esse mapa astral.